Sabe, a nossa vida pessoal, ela tem um guardião. E esse guardião é a própria Constituição. Mas que proteção é essa exatamente? É isso que a gente vai desvendar agora. Vamos mergulhar nesse direito que protege nossa esfera mais íntima contra qualquer tipo de invasão e que hoje em dia está no centro de debates super importantes. Então, a grande questão que vai guiar a nossa conversa é a seguinte: o que a Constituição brasileira diz, na real, sobre a proteção da nossa vida privada, da nossa honra, da nossa imagem? A resposta, olha, está num texto bem específico. Vamos dar uma olhada nele. E aqui está, a base de tudo. É o inciso 10 do famoso artigo 5º. E ele é super direto, né? Olha só. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Simples assim. E não é só uma declaração bonita no papel, não. A violação desses direitos gera o direito a uma indenização. É a partir dessa frase que toda a nossa discussão vai se desenrolar. Ok, então o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender os 4 pilares da privacidade. Depois, vamos ver o que acontece quando essa privacidade é violada. Em seguida, a gente entra naquela briga boa entre o interesse individual e o público. Aí, vamos mergulhar no dilema do sigilo bancário. E para fechar, vamos falar sobre como esses direitos vivem em equilíbrio. Então vamos lá. Esse inciso 10 pode parecer simples, mas ele é mais complexo do que a gente imagina. Ele não fala só de privacidade de um jeito genérico, não. Ele protege 4 conceitos bem distintos, e a gente vai desmembrar cada um deles agora. O primeiro pilar, então, é a intimidade. Pensa nela como se fosse o cofre da nossa vida, sabe? O núcleo mais secreto mesmo. Ali dentro estão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aqueles segredos que a gente não conta pra ninguém. É um espaço que, pela lei, deveria ser impenetrável. Aí um passo para fora desse cofre, a gente tem a vida privada. É um círculo um pouco maior que a intimidade. Para a gente entender a diferença, suas convicções mais profundas, lá no fundo, isso é intimidade. Agora, a forma como uma pessoa se relaciona com a família, com os amigos, isso já faz parte da vida privada. É aquilo que a gente escolhe compartilhar, mas só com um grupo seleto, longe dos holofotes. O terceiro pilar é a honra. E aqui tem um detalhe importante. A honra tem 2 faces. Uma é a interna, a nossa dignidade pessoal, o sentimento que a gente tem sobre nós mesmos. A outra é a externa, que é a nossa reputação, o famoso bom nome na praça, sabe? É a forma como a sociedade nos enxerga. E sim, isso é um bem protegido por lei. E para fechar os 4 pilares, temos a imagem. Esse aqui defende a nossa representação para o mundo. E não é só a foto, a aparência física, não. A imagem aqui é um conceito mais amplo. É como a nossa personalidade é retratada, como a gente é apresentado para as outras pessoas. Beleza, a gente já entendeu os 4 pilares. Mas, e quando um deles é derrubado, o que acontece? Bom, a Constituição não deixa barato não. Ela prevê uma consequência bem direta, o direito à reparação. Vamos ver como é que isso funciona na prática. A força dessa proteção está toda aí nas consequências. Se alguém viola um desses direitos, pode ter que pagar 2 tipos de indenização. Primeiro, o dano material, que é pela perda financeira mesmo. E segundo, o dano moral, que é pelo sofrimento, pela angústia. O ponto-chave aqui é que uma coisa não exclui a outra. Elas são cumuláveis. Um único ato pode gerar as 2 indenizações. E olha que interessante, isso não vale só para gente, pessoa física. A súmula 227 do STJ deixa claro que até empresas, pessoas jurídicas, podem sofrer dano moral e pedir reparação. E é aqui que o debate começa a esquentar de verdade. Porque na lei, quase nada é absoluto. O direito à privacidade é super importante, mas às vezes ele bate de frente com outros direitos igualmente importantes, como a liberdade de expressão ou a transparência que a gente exige do poder público. E aí, como os tribunais resolvem essa queda de braço? Vamos pegar um exemplo clássico: biografias não autorizadas. Lembra dessa discussão? O Supremo Tribunal Federal, o STF, bateu o martelo. A liberdade de expressão vence. Ou seja, não precisa pedir permissão da pessoa para publicar a biografia dela. Mas, e sempre tem um mas, né? Isso não é um cheque em branco. Se o livro ofender a honra, a imagem ou a privacidade do biografado, o autor pode sim ser processado e ter que pagar uma indenização. É o que chamam de liberdade com responsabilidade. E quando o assunto são os políticos, como fica a privacidade deles? Bom, aí a coisa muda um pouco. O STF entende que a privacidade de um político é relativa. Por quê? Porque eles estão em uma posição de poder e devem satisfação à sociedade. As ações públicas deles estão sempre sob os holofotes.
Mas isso não quer dizer que eles perderam todo o direito à privacidade, ok? A vida íntima, a vida familiar, aquilo que não tem nada a ver com cargo, isso continua protegido. Essa mesma lógica de transparência vale para os salários dos servidores públicos. A divulgação é vista como uma ferramenta de controle da sociedade, mesmo que isso mexa com a privacidade deles. E aqui tem um ponto bem curioso. O STF sinaliza que, se um servidor público for ofendido e ganhar uma indenização, o valor pode ser menor. Eles chamam isso de cláusula de modicidade. A ideia é que, ao assumir um cargo público, a pessoa já sabe que vai ter um nível maior de exposição e vai estar sujeita a mais críticas. Agora vamos entrar num tema que mexe com o bolso e com a nossa paz: o sigilo bancário. Ele nada mais é do que uma extensão do nosso direito à privacidade, só que aplicado aos nossos dados financeiros. Mas, como a gente já viu, essa proteção não é um muro intransponível. A grande pergunta é: quem tem a chave para abrir essa porta? Dá uma olhada nessa tabela. Ela resume bem quem pode e quem não pode acessar os dados bancários sem ordem judicial. O Poder Judiciário, claro, pode mandar quebrar o sigilo. Mas o que pode surpreender muita gente é que uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, e até o Fisco, a Receita, também podem, mas com regras bem específicas. O Fisco, por exemplo, acessa os dados, mas essa informação não vira pública. Ela continua protegida por outro tipo de sigilo, o fiscal. Já o TCU, o Tribunal de Contas da União, não pode fuçar em conta privada de cidadão comum, mas pode sim olhar operações de crédito que envolvam dinheiro público. É um sistema bem amarrado, cheio de pesos e contrapesos. E olha, essa quebra de sigilo não é bagunça não, hein? As regras são super rígidas, a investigação tem que ser específica, sabe? Com o investigado e o objetivo bem definidos. Não dá para sair pescando informações a esmo para ver se acha alguma coisa. Isso é proibido. Tem que justificar direitinho porque aquela informação é necessária. E os dados que forem obtidos só podem ser usados naquele caso, e em mais nenhum outro. É uma medida de exceção mesmo. Bom, a gente passou por vários exemplos, né? Biografias, políticos, sigilo bancário. Então, qual é a grande lição que fica de tudo isso? Me parece que a palavra-chave é uma só: equilíbrio. Nenhum direito fundamental, nem mesmo da privacidade, vive sozinho numa ilha. Com tudo isso que a gente conversou, vamos voltar para aquela pergunta lá do começo, mas de um jeito diferente. Será que o direito à privacidade é uma fortaleza, um muro que ninguém pode pular sem nenhuma exceção? A resposta, como ficou bem claro, é um sonoro não. O direito à privacidade é sim fundamental, importantíssimo, mas ele não é absoluto. A aplicação dele no mundo real é como uma balança delicada, que está sempre tentando pesar a proteção do indivíduo de um lado e o interesse de toda a coletividade do outro. Entender essa tensão constante não é só entender um artigo da Constituição, é, no fundo, entender os limites e as garantias da nossa própria liberdade no nosso dia a dia.